Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional de Jardim e o nosso devocional de hoje tem por título Aprender e Amar e está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16, que nós vamos ler nesse momento. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Então, o texto de hoje, ele traz uma passagem que é muito conhecida, né? Essa passagem do Evangelho, onde Jesus ele repreende os discípulos porque estavam impedindo as crianças de chegar até ele. E depois de todo o processo, né, que a gente vê se desenrolar no texto, no versículo 16 diz assim: Então tomou as crianças nos braços, e o devocional frisa aqui, né? E as abençoou. Então, conta a história aqui no devocional de 3 professoras que estavam em licença maternidade e que elas levavam seus bebês à escola a cada 2 semanas para interagirem com as crianças, né? Que eram das turmas que elas trabalhavam. E era uma coisa interessante que elas observaram, né? Que as crianças, elas eram bem receptivas, né? Aos bebezinhos que estavam chegando ali, porém, as crianças que mais recepcionavam aquelas outras bebezinhas ali eram, diz aqui no devocional, os alunos um pouco desafiadores, né? Ou seja, aqueles bem agoniadozinho, né? Bem peralta, né? Aquele aqui a gente chama, né? Até por outros nomes, mas a gente tem aí as crianças que eram mais azogadas, né? Mais peraltas. E que as crianças em idade escolar interagem mais em nível individual, mas elas aprendiam, né, como é difícil cuidar de uma criança e aprendiam a partir dali sobre o sentimento dos outros. Então, o que é que a gente tira disso daí, né? As crianças aprendem. As crianças têm uma capacidade de aprendizagem muito grande. Para quem já foi pai, né, ou é pai de criança, observa, né, que quando a criança começa a falar de uma hora para outra, né, ela que não fala nada, de uma hora para outra, quando ela aprende a falar, ela vai aprendendo as palavras assim bem rápido, né? Porque as crianças em fase de desenvolvimento, elas têm uma capacidade cognitiva mais apurada ali para aprender. E não à toa, a gente que trabalha na área da educação, a gente diz que a gente tem que fazer de tudo aí para que a criança ela desenvolva, né, o máximo que ela puder o seu intelecto até os 7 anos, porque em tese essa é a idade em que a criança ela está mais receptiva para aprender, inclusive aprender questões de ordem moral. Há estudiosos que dizem, né, que o caráter da criança ele é formado e forjado ali até os 7 anos de idade, né? Então, se o pai, por exemplo, ele tem uma criança que ela tem o hábito de estar batendo nos coleguinhas, se ele não conseguir dobrar a criança para que ela deixe de fazer isso até os 7 anos de idade, ela vai crescer como uma criança que vai ter dificuldade de voltar atrás em determinados comportamentos, né, mais na frente, porque ela não aprendeu até os 7 anos ali que determinadas coisas ela não pode manter, né, na vida em sociedade. Então, aprender com as crianças, né, diz aqui o texto devocional, para os cristãos não é novidade, né, porque quando a gente pega, né, o texto do Evangelho, a gente vai ver que Jesus, quando era criança, ele já quando criança ali, ele ensinava, né, na sinagoga. Ele foi até o templo aos 12 anos e
ensinava, com 12 anos ali ele estava ensinando na sinagoga, né? Fora o fato de que Jesus, né, o nosso Salvador, ele veio como um bebê, né, ao mundo. Então, o nascimento, né, de Cristo, ele já traz em si para a gente uma mudança na nossa compreensão de cuidado para com os outros. E é uma das tarefas do cristão, né, o cuidar dos outros, né? O cuidado com as outras pessoas. O cristão, ele não pode nunca ser individualista, egoísta. O cristão, antes de qualquer coisa, ele tem que ser uma pessoa altruísta. Ele tem que pensar nos outros, às vezes até em detrimento de si mesmo. Então, a gente observa que quando os discípulos eles repreendem ali as crianças, Jesus, não faço não, deixe as crianças virem até mim. E ele diz assim, aquele que não receber, certo? A mensagem, né? Não receber, deixa eu voltar aqui para o versículo bem certinho. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Que ele está falando, né? Sobre aquela questão da inocência, né, da criança. A criança em si, ela é inocente no pensar. Não quer dizer que a criança ela não possa cometer atos ruins, não. E que a criança ela não tenha pecado, né? Eu via muito, né, que na época que eu era católico romano, né, que não, as criancinhas são puras. Então a gente faz a primeira comunhão da criança, né, geralmente até os 10 anos, porque entende que ali ela entendia assim, né, não, a criança aí ainda está pura, né, não aprendeu sobre as maldades do mundo. Então até aquele momento ali existia aquela tradição. Mas vejam, no fundo, o que o texto de hoje está querendo dizer é o seguinte: as crianças elas aprendem muito rápido. Se elas aprendem muito rápido, elas podem aprender também a amar muito rápido, certo? Ou a odiar. Então, cabe a nós, né, que somos seus pais, tios, avós, tutores, né, a ensiná-las, né, dentro dos ensinamentos do Evangelho de Cristo. E que eu lembro que há um tempo atrás eu assisti um filme, né, chamado Invictus, que ele falava, era um filme sobre o Nelson Mandela, como ele conseguiu unir, né, a África do Sul pós o apartheid, né, quando ele se torna presidente, a partir do esporte, né, do rugby. E tem uma frase que ele diz assim, a gente aprendeu a odiar as pessoas. Se a gente aprendeu a odiar, a gente pode aprender também a amar. Então, que a gente possa, né, aprender, assim como as crianças, a amar, certo? Uns aos outros, a amar o próximo, a amar aqueles, inclusive, que não nos amam, porque não tem graça e não adianta muito, né, você amar somente aqueles que lhe amam. O chamado de Jesus não é para que a gente ame aqueles que já nos amam. O chamado de Jesus é para que a gente ame a todos, ame ao nosso próximo, a gente perdoe, né, aqueles que nos fizeram mal. O chamado para que, se alguém lhe bate numa face, você oferece a outra. É um chamado não violento, é um chamado para não violência, é um chamado para a paz, né? Então, tem uma música, né, baseada no Evangelho, que diz assim: como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Então, o cristão, ele, além de aprender e amar, e além de aprender a amar, ele tem também que aprender a ser um promotor, uma promotora da paz. Então, que Deus nos dê esse dom, nos dê essa capacidade de sermos pessoas amorosas e promotores e promotoras da paz. No mais, é isso. E vamos orar para a gente se despedir do nosso devocional de hoje. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Te louvamos pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que nós comemos, pela roupa que vestimos e pelo o lar que nós possuímos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por toda a tua bondade. Te louvamos por tua misericórdia.
Te louvamos por tudo que Tu és e agradecemos a Ti, Senhor, pelo dom maior que Tu nos deste, que é o dom da salvação. Pedimos a Ti, Senhor, que ajude-nos a amar aqueles que nós ainda não amamos e ajude-nos, Senhor, a aprender as boas novas e os ensinamentos do Teu reino como crianças, Pai, que estão ali sempre com a mente aberta para novos conhecimentos, para aprender, Senhor, novas formas de estar e de se portar no mundo. E que a gente venha aprender, Senhor, a não odiar as pessoas, mas amá-las. No mais, Senhor, quero Te pedir pela nossa comunidade, quero Te pedir pelo encontro de jovens que vai ocorrer nesse final de semana. Quero Te pedir, Senhor, saúde por todos aqueles irmãos e irmãs e por todos os parentes dos irmãos e irmãs que se encontram enfermos nesse momento, Pai. Vai restaurando sua saúde, abençoa, Senhor, os nossos pastores e pastoras e vai, Senhor, ajudando para que a nossa comunidade do Jardim das Oliveiras ela possa produzir muitos frutos e muitas flores, Senhor, que para alegrar o Teu jardim, Senhor, o jardim do Teu reino. No mais, é isso que eu Te peço, pedindo também, Senhor, que Tu estejas a abençoar o nosso reverendo Souza, na comunidade do Tijolinho, Pai, onde, para a glória e honra do Teu nome, foi erguido mais um templo, Senhor. Abençoa tudo que for ministrado ali, abençoa aquela comunidade e que essa nossa nova igreja naquela comunidade seja um farol a refletir a Tua luz. No mais, fica conosco, dá-nos um resto de noite tranquilo, com sono reparador, para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso, e até nosso próximo devocional. Tchau, tchau.